E agora a gente inicia, finalmente, né, a parte de tratamento de riscos. Então, depois de identificados, analisados, avaliados os riscos, a gente vai primeiramente fazer, né, novamente aquela análise, né, aquela verificação, para não confundir com as etapas anteriores. A gente vai verificar quais os riscos foram avaliados é, acima daquele sarrafo ali, né, do nível de tolerância ao risco. Esses devem ser riscos priorizados em relação ao seu tratamento. E quais são, né, os tipos de tratamento? O primeiro deles é evitar o risco, ou seja, né, decidir não iniciar ou continuar a atividade que está dando origem ao risco. Isso vai fazer com que a gente elimine a possibilidade de ocorrência desse risco, né? Bastante óbvio essa opção. Então, ela pode ser adequada, por exemplo, quando o risco é inaceitável e não pode ser mitigado de maneira eficaz. Então, como exemplo prático aqui, né, vou viajar de carro aqui da minha cidade até Manaus. Mas eu não tenho um carro apropriado, eventualmente, para trafegar em alguns trechos da estrada. Então, com certeza absoluta, meu carro vai ficar atolado, enfim. Então, a minha opção vai ser não fazer a viagem, né? Eu vou evitar esse risco, não fazer a viagem de carro, pelo menos. Então, eu vou evitar esse risco. Sendo que viagem de carro poderia ser, deve ser a minha única opção, eu vou evitar esse risco e não vou realizar essa viagem. A outra opção, né, de tratamento de riscos é assumir o risco, aceitar o risco. Então, ele envolve aceitar não somente o risco, mas as suas e principalmente as suas consequências. Então, essa opção ela pode ser escolhida quando os custos de outras opções de tratamento são muito elevados em comparação com o benefício potencial, quando o risco é considerado aceitável. Então, por exemplo, né, exemplo prático, eu vou fazer o seguro do meu carro custa 100 mil reais, mas o seguro do meu carro é 50 mil reais. E aí, se eu, né, assumir que todo ano eu preciso renovar esse seguro, eu vou ter que pagar 50 mil reais, eu prefiro assumir o risco de perder meu carro, porque em 2 anos, pagando seguro, eu compraria um automóvel, né? Em condições similares. Então eu acabo assumindo o risco e está tudo bem. Custo-benefício de contratar um seguro não vale a pena, não existe nenhuma outra opção. Então eu vou assumir dirigir meu carro sem nenhum tipo de seguro. Estou aceitando o risco, né? Estou assumindo o risco de ou danificar o carro, ter ele roubado, enfim, né? Envolvendo um acidente, tenho perda total e está tudo certo. A outra opção de tratamento de riscos é reduzir o risco, ou seja, o famoso mitigar o risco, né? O que é mitigar o risco? É aplicar, né, lançar mão de medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco ou do impacto. E aí voltamos novamente ao exemplo do seguro. Se o valor do seguro é um valor razoável, eu posso até não evitar 100% o risco, né, de acidente, por exemplo, ou de um roubo no meu carro. Mas caso isso aconteça, eu reduzo o impacto, perdendo o valor, obviamente, que foi pago do seguro, mas recebendo o meu bem de volta, né? Então essas medidas pode ser de natureza técnica, de uma natureza organizacional, né, de controle de processos, para tornar o risco mais aceitável. Então eu não estou disposto a perder a integralidade do valor do meu carro, apenas um percentual razoável. Então, novamente, né, se meu carro custa 100 mil reais, eu pago um seguro de 2 mil reais, é bastante razoável tomar esse risco, né? Assim, assumir esse risco ou reduzir, nesse caso especificamente, reduzir o risco, mitigar esse risco de um acidente ou de um roubo pagando 2 mil reais todo ano. Eu acho super ok. A outra é transferir o risco, envolve transferir a responsabilidade do risco para outra parte. E aí, novamente, voltamos ao seguro, né? Além de estar mitigando o risco sob a minha ótica, eu estou transferindo a responsabilidade desse risco lá para a minha seguradora, caso ele se concretize. E aí sim, por meio de contratos, seguros ou uma terceirização, por exemplo. Né? E aí a gente fala especificamente aqui no caso dos seguros.
Então, a transferência ela não elimina o risco, mas ela pode redistribuir a responsabilidade pelos seus impactos. Então, qual é a grande diferença entre reduzir o risco e transferir o risco? Depende da ótica que você está olhando o risco, né? Estou transferindo o risco, por exemplo, para a seguradora do meu automóvel, mas o meu risco ele continua sendo baixo, né? O meu risco é ter que pagar esses R$ 2.000, reduzindo, na verdade, o impacto, né? Caso o meu carro seja roubado, eu reduzo o meu impacto de prejuízo, entre um prejuízo de R$ 100.000 e um prejuízo de R$ 2.000, mas eu estou transferindo, na verdade, a integralidade, né, desse prejuízo lá para a minha seguradora. A outra é compartilhar o risco, que envolve distribuir o risco entre várias partes, que pode ser uma série de várias colaborações, né, onde o impacto do risco ele é dividido entre as partes. E a outra é explorar o risco, né? A última opção aqui é explorar o risco, que em alguns casos pode ser possível transformar esse risco em uma oportunidade. Então, essa abordagem de explorar o risco, ela envolve identificar maneiras de aproveitar os aspectos positivos do risco para criar valor para uma organização ou para si próprio, né? Então, quando a gente, por exemplo, investe em ações, né? Um exemplo que já foi dado aí ao longo do curso, existe um risco de se perder dinheiro, né, investindo em ações, mas existe o benefício, né, a oportunidade de se ganhar algum dinheiro acima da inflação, preferencialmente, em relação a esse investimento. E aí, a partir da seleção, né, da seleção de quais são os riscos e quais são as opções, né, que a gente vai utilizar e vai lançar a mão para tratar esses riscos, a gente planeja e implementa esse tratamento, né? Então, por exemplo, eu preciso contratar um seguro do meu carro, ok. Qual a melhor seguradora? Eu vou começar a levantar, né, quais são as melhores opções, qual o pacote. Tem aquele seguro, por exemplo, que é um pouco mais caro, mas oferece opções de manutenção residencial, outros carro, né, reserva por mais ou menos tempo. E aí vai do custo, da análise de custo-benefício de cada um. E aí a gente planeja essa contratação, né, data de início, data de fim, quando é que a gente vai receber aqui a pessoa para fazer a vistoria do nosso carro, né? Então a gente faz o planejamento, a gente avalia a eficácia desse tratamento. E aí, de novo, né, eu não quero muito fugir desse exemplo, porque esse exemplo ele é muito didático. Quando a gente avalia a eficácia do tratamento, por exemplo, e aí caso concreto, né, a minha apólice segura R$ 2.000 e a da minha sogra R$ 4.000, mas por que essa diferença, né? Porque ela já se envolveu em acidentes, então, sob a ótica da seguradora, ele também avalia, né, a eficácia dessa contratação. Quando o risco é maior, ela vai cobrar, obviamente, um preço de apólice de seguro maior. E aí a gente decide se o risco remanescente é aceitável, né? O que a nossa apólice de seguro não cobre e que pode eventualmente ensejar em algum tipo de prejuízo em relação a esse meu bem, né? A um veículo, ou a minha integridade, ou a integridade de terceiros. Eventualmente o meu seguro não cobre danos a terceiros, né? Então eu tenho um risco caso eu tenha um acidente, um risco remanescente, né? Caso eu tenha um acidente que envolva terceiros, como é que, e a culpa, né, obviamente for minha, como é que eu vou arcar com essa questão? E se o tratamento não for aceitável, né, a gente tenta buscar um tratamento adicional, né? Por exemplo, se o meu seguro não envolve nenhum tipo de benefício a mim especificamente no caso de acidente, né? A cobertura é única e exclusivamente direcionada ao bem intangível ali, ao automóvel. Eu posso contratar também um seguro de vida pessoal que inclua, né, acidentes automobilísticos, né? E aí a gente vai reduzindo essa exposição, né, de tratamento dos riscos, tá bom, pessoal? Então esse é basicamente o passo a passo aí e as possíveis medidas de tratamento de riscos que a gente tem previsto na norma, tá joia? Um grande abraço a todos e aí até a próxima.